Experimento de Rutherford. Rutherford queria provar, de uma vez por todas, as características íntimas da matéria. Mas como é que você vai analisar átomos? Átomos são partículas que, até hoje, no microscópio mais poderoso, é muito difícil visualizar, principalmente naquela época. E nós estamos falando de em torno de 1911. Nessa época, Rutherford ele fez uma experiência bem interessante mesmo. Ele pegou uma caixa de chumbo com um pequeno buraco, e colocou aqui dentro um pouco de polônio. Polônio é um elemento radioativo, significa que ele libera partículas. No caso do polônio, ele libera partículas denominadas partículas alfa. Essas partículas elas têm carga elétrica positiva. Em volta dessas partículas alfa aqui que ele colocou um filme fotográfico. Lembre-se que quando uma partícula atinge o filme fotográfico, ela deixa manchas. E, portanto, fica fácil descobrir onde as partículas caíram. E ele colocou na frente aqui dessa caixinha de chumbo uma lâmina de ouro. Essa lâmina de ouro era pelo menos 1000 vezes mais fina que um fio de cabelo. Era uma lâmina muito, muito pequena. Mas por que, Henrique, uma lâmina tão fina? Bom, é simples. É porque ele queria que os átomos de ouro ficassem assim, olha, com uma camada pequena de átomos de ouro. O objetivo dele era provar que o modelo de Thomson era verdadeiro. Bom, o que deveria acontecer aqui? Como o átomo, já descobrimos, né? O átomo ele é positivo. Se o átomo é positivo, e se você joga uma metralhadora contra uma parede sólida, me diz o que vai acontecer, Juliana, se Thomson estivesse correto. De novo, o polônio tem partículas alfa. Ele libera partículas como se fosse uma metralhadora. Essa metralhadora vai bater aqui na parede. Parede feita da lâmina de ouro e, consequentemente, de átomos de ouro. Segundo o que o Thomson falou, o átomo ele é sólido, maciço. Portanto, o que vai acontecer quando as partículas baterem aqui? Elas vão bater e voltar. Vai atravessar alguma? Bom, pode até atravessar, porque deve ter algum buraco dentro da parede, não é verdade? Mas a maior parte das partículas vai para onde? Vai ricochetear, não é isso? Exatamente. Sabe o que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que, depois de deixar algumas horas o experimento acontecendo, a maior parte das manchas estava atrás da lâmina de ouro. Algumas manchas estavam lateralmente e algumas estavam até na parte de trás, como se as balas tivessem atravessado a parede e algumas tivessem ricocheteado, mas só algumas. Rutherford ficou tão espantado com isso que ele escreveu que era como se você pegasse uma metralhadora, tirasse contra uma parede e todas as balas atravessassem a parede. Deixa eu te mostrar aqui como é que foi a ideia. O átomo, aqui de novo, nós temos uma caixa de chumbo e aqui eu tenho o polônio. Esse vídeo é do livro Gilberto Salvador, muito interessante mesmo. Aqui você tem polônio. Aqui o feixe para entrar tudinho e aqui a lâmina de ouro. E ao redor eu tenho filme fotográfico, conforme eu já tinha falado. O que acontece aqui é que as partículas, olha só o que acontece. As partículas estão atravessando a lâmina e a maior parte atravessa direto. Algumas tendem a ricochetear, mas a maior parte está atravessando. Por que ocorre isso? Rutherford chegou a uma conclusão bem interessante. Observe aqui o seguinte. Como eu falei, ele colocou essas estruturas aqui de modo que ficasse uma lâmina bem delgada de ouro. O problema é o seguinte. Olha só o que aconteceu. É como se elas estivessem atravessando a lâmina de ouro. As conclusões de Rutherford, pelo menos para esse caso aqui, foram as seguintes. Depois eu vou mostrar o resto do vídeo. É que ele percebeu que o átomo ele tem grandes espaços vazios. Quando você volta aqui no vídeo, observe que a maior parte das partículas atravessa direto. Por que elas atravessam direto? Porque o átomo ele tem grandes espaços dentro dele.
Algumas partículas até bate e volta, como essa que vocês acabaram de ver. Por quê? Bom, lembre-se, a partícula alfa ela é positiva. Se ela bate e volta em algo, porque ela foi repelida. E se ela é repelida, significa que o átomo também é positivo. Isso aí eu já sabia. Mas só que a maior parte das partículas, como eu já disse, ela passa direto. Significa que o átomo ele tem espaços vazios grandes e que a maior parte da massa, a segunda consequência que o Rutherford ele ficou pensando, é que a maior parte da massa do átomo ela realmente se encontra no núcleo do átomo. O átomo, e a segunda consequência foi, o átomo tem um núcleo pequeno, positivo e denso. Rutherford comparou isso como se fosse um estádio. Imaginemos um estádio, por exemplo, vamos colocar aqui com o tamanho do Maracanã, em que a circunferência do estádio representaria o átomo. Uma formiguinha no centro do gramado seria o núcleo do átomo. Ah, sim. E todo o peso do estádio está dentro da formiguinha. Ficou claro? Ficou claro quão bizarro é o negócio? É que ele percebeu que a massa do átomo, que constitui a matéria, ela fica dentro de uma área muito, muito pequena, Juliana, que é aquela formiguinha que está no centro do estádio. Embora ela seja o tamanho gigantesco, a massa está dentro daquele local. E os elétrons? Bom, por consequência, Rutherford escreveu que os elétrons estão em movimento ao redor do átomo. Em movimento ao redor do átomo. Essa região ele denominou eletrosfera. Bom, uma coisa importante quando você trabalha aqui que esse modelo de Rutherford ficou conhecido quase como modelo de sistema solar. E que você tem um núcleo e tem os elétrons girando em torno desse núcleo. Ficou bem interessante mesmo. Esse modelo ficou conhecido como modelo de sistema solar. Mas ainda não era o fim. Baseado nisso, ele percebeu que essas cargas elétricas que existem dentro do átomo, elas não podem estar sozinhas. Porque ele percebeu, na verdade, que o átomo ele tem várias cargas elétricas positivas. Então, se o átomo tem várias cargas elétricas positivas, como é que vai ficar positivo com positivo dentro do núcleo do átomo? De novo. Aqui. A descoberta do nêutron. Teve um inglês chamado Chadwick, utilizando as ideias também de Rutherford, ele percebeu uma terceira estrutura dentro do átomo. Essa estrutura denominou o que nós chamamos de nêutrons. Os nêutrons são partículas, está aqui o núcleo do átomo, e em volta dele tem a eletrosfera. Tem partículas positivas e essas partículas são partículas que estão dentro do núcleo do átomo, que são denominadas nêutrons. E como o próprio nome já dá a dica, são partículas neutras, como se fosse uma cola que existe dentro do núcleo do átomo. Então, resumidamente, o que é o átomo, segundo o modelo de Rutherford? O átomo ele tem um núcleo. E dentro desse núcleo eu tenho os prótons, que tem partícula positiva, e tenho os nêutrons, que tem partícula negativa. Ao redor do átomo eu tenho uma eletrosfera, que consequentemente eu tenho os elétrons, que tem carga. Nêutrons têm carga neutra, desculpa, tá? E os elétrons têm carga negativa aqui. Outro problema é que, isso que nunca pode esquecer, toda a massa, pelo menos na prática aqui, toda a massa do átomo se encontra no núcleo dele. Henrique, os elétrons têm massa, sim, mas é uma massa insignificante.
Portanto, toda a massa do elétron está dentro do núcleo. Tudo bem? Hoje, obviamente, isso aqui a gente está estudando a nível vestibular. Hoje em dia se sabe que dentro do núcleo do átomo existem partículas menores ainda. São chamados quarks, né? Tem os quarks up, down, straight, que são... Existem vários tipos de partícula dentro do núcleo do átomo. Para estar a nível vestibular, é isso que nós vamos precisar. Ok? A ideia? Só um detalhe aqui. Para terminar, embora o próprio modelo atômico de Rutherford ele tenha recebido contribuição de outros cientistas, vamos parar por aqui, pelo menos essa parte. Nós vamos estudar agora o que é número atômico, número de massa, todas essas características dentro do átomo. Ok? Vamos lá agora.